Vamos falar sobre as reações de identificação de íon sulfato. E nós vamos escolher algumas reações e vamos fazer o teste também de solubilidade. Então nós vamos trabalhar com uma solução. Então, nitrato de bário, uma solução de nitrato de chumbo, uma solução de nitrato de estrôncio, uma solução para o teste de solubilidade, então ácido nítrico, hidróxido de sódio. Então eu vou testar a solubilidade com base forte e com ácido forte. E o nosso reagente que nós vamos trabalhar para fazer o teste de sulfato, que contém íon sulfato, é sulfato de sódio. Então eu vou fazer o seguinte: peguei uma estante com tubo de ensaio e um deles eu coloquei com água para que vocês comparem na hora que ocorrer a precipitação. O primeiro tubo eu vou colocar solução de nitrato de bário, 2, 3, 6 gotas. Fazer a mesma coisa para o sal de chumbo, do lado do bário. 6 gotas da solução de nitrato de chumbo. E vou colocar nesse último tubo 6 gotas do nitrato de estrôncio. E agora nós vamos adicionar íon sulfato para a precipitação. Então, no caso onde eu tenho sal de bário, observe que a caída de uma gota da solução de sulfato, nós já observamos rapidamente a precipitação. No caso do sal de chumbo, também, similarmente, temos o precipitado. Para que vocês observem, aonde tem água, não vai acontecer nada. E por último, aonde tem estrôncio. Solução de estrôncio. Observe que também nós temos a precipitação. Nós vamos fazer o seguinte: vou dividir o sal de bário, que está precipitado, o sulfato de bário, para um outro tubo. Então eu vou ficar com 2 tubos, sulfato de bário e sulfato de bário. E vamos adicionar ácido nítrico. Vamos adicionar para o teste de solubilidade. Adicionei ácido nítrico, nada observamos. Vou retirar, vou agitar, vou adicionar mais e nada nós observamos. Permanece do mesmo jeito, insolúvel em ácido nítrico, que é um ácido forte. Vamos com hidróxido. Adicionar hidróxido. Vou exagerar no hidróxido da mesma forma. Na presença de hidróxido, também insolúvel. Vamos fazer a mesma coisa para o sulfato de chumbo. Então, sulfato de chumbo, vou dividir para 2 tubos. Vou deixar um do lado do outro. Um deles vou adicionar ácido nítrico. Ácido nítrico. Vamos exagerar. Veja que mesmo adicionando o excesso de ácido nítrico, nada acontece. Então, insolúvel em ácido forte. Chumbo, na forma de sulfato, vou adicionar hidróxido de sódio. Nós observamos o seguinte, que há a dissolução. Dissolve sulfato de chumbo na presença de hidróxido de sódio. Ou seja, sulfato de chumbo é solúvel na presença de hidróxido de sódio. Se nós fizermos o mesmo para estrôncio, mesmo procedimento, vamos pegar um pouco do sólido, transferir para os tubos de ensaio. Um deles, vou adicionar hidróxido de sódio. Continua o precipitado aqui, Só deixar sedimentar, nós estamos com ele turvo. Botar do lado
da água, que vocês percebem mais claramente. E da mesma forma com ácido nítrico. Também eu tenho precipitado. Veja que eu já começo a tender a uma solubilização. Por quê? O KS, ou produto de solubilidade do sulfato de estrôncio, é muito maior, é 1000 vezes maior em relação ao do bário e do chumbo. Por isso que a gente até já observa uma parcial dissolução. Mas se nós fizermos uma centrifugação, vamos observar que o precipitado está aqui. Tá? Então, para que nós possamos comparar, então aqui nós temos os dois tubos, um contendo água e o outro contendo o precipitado que está disperso na solução. Então, límpido, transparente e incolor, água, e o outro não. Tá certo? Então, observe que o resultado que diferencia sulfato de bário de sulfato de é na presença de hidróxido. Ou seja, se eu tiver uma mistura bário e chumbo, se nós adicionarmos sulfato, precipitamos os dois. Porém, se nós adicionarmos excesso de um hidróxido de sódio, nós conseguiremos fazer a dissolução. Então, o teste específico para sulfato, então não tem como errar a identificação de sulfato, porque eu faço a precipitação e adiciono ácido nítrico ou ácido clorídrico. Tanto faz. Se eu adicionar ácido nítrico ou ácido clorídrico, na presença de sulfato de bário, não acontece a dissolução. Então, posso encher o tubo com ácido nítrico ou com ácido forte, que o precipitado permanece. Então, vejam que eu vou fazer isso. Ó. Ou seja, o precipitado não se dissolve, se mantém como tal. Então, o precipitado permanece sem se dissolver. Então, esse é um teste específico para sulfato. Bom, vamos falar sobre reações de diferenciação de sulfito e sulfato. Então, são duas soluções incolores. Então, tem uma solução de sulfito, que eu preparei recentemente. As soluções de sulfito devem ser preparadas recentemente, porque essas soluções de sulfito que ficam armazenadas por muito tempo, o oxigênio do ar oxida sulfito a sulfato. Então, por isso que nós preparamos uma solução recentemente. A solução de sulfato, como já falamos, é uma solução também incolor. Tá certo? Então, já sabemos que é uma solução incolor. E o que nós vamos fazer? Reação de precipitação com bário. Então, eu vou pegar íon sulfito, colocar algumas gotas, é sulfito de sódio. E no outro tubo de ensaio, vamos colocar algumas gotas do sulfato de sódio. E vamos adicionar a cada uma delas nitrato de bário. Fazer a mesma coisa para um e outro. Então, gotas de nitrato de bário. Observe que nós temos a precipitação. E da mesma forma, em relação ao sulfito. No teste de solubilidade, nós já sabemos que o sulfato de bário é insolúvel. Não se dissolve, é muito pouco solúvel. Então, vou adicionar e a gente não observa qualquer modificação. Continua o precipitado branco. Por outro lado, onde nós temos sulfito de bário, ocorre a dissolução. Tá certo? Então, diferença entre eles. Sulfito de bário é solúvel, enquanto sulfato de bário é insolúvel. Então, sulfito de bário solúvel e sulfato de bário insolúvel. Da mesma forma, nós podemos se utilizar de uma reação de óxido de redução.
Então eu preparei uma solução de permanganato bem diluída. Então essa solução violeta, tá certo? Ó. Violeta, bem diluída. E vamos fazer o seguinte: vou adicionar algumas gotas de sulfito e vamos adicionar permanganato. Então, sulfito reage com permanganato, descolore permanganato. Ó, gota cai, gota descolore. Gota cai, gota descolore. Por quê? O permanganato é reduzido a manganês 2, tá? E o sulfito é oxidado a sulfato. Aí vocês poderiam falar assim, dizer assim: escuta, prova que realmente formou sulfato. Bom, é fácil, é só a gente adicionar o bário, vamos adicionar bário, precipitado branco. Ah, mas pode ser sulfito. Tá bom, então vamos fazer o seguinte: vamos adicionar o ácido forte. Vamos adicionar o ácido clorídrico. Adicionando o ácido clorídrico, sulfito dissolveria. Esse aqui já não dissolve, olha lá. Ó. Vou exagerar. Posso encher o tubo, que não acontece absolutamente nada. Ou seja, a diferenciação entre sulfito e sulfato, as duas soluções são incolores. Tanto uma quanto outra precipita com bário, formando sulfito de bário e sulfato de bário. Enquanto o sulfito é solúvel em HCl, o sulfato de bário é insolúvel. Enquanto o sulfito reduz permanganato a manganês 2 e é oxidado a sulfato, o sulfato não reage com permanganato. Ou seja, se eu pegar uma solução de sulfato, tornar o meio ácido, levemente ácido, e agora adicionarmos permanganato, permanganato cai, permanganato não descolore, a solução continua da mesma forma, continua violeta claro, tá certo? Então, só sulfito estaria fazendo a redução. Então, vou adicionar sulfito agora, vai acontecer o descoloramento. Ó, imediatamente acontece o descoloramento. Então, é o sulfito que provoca a redução do permanganato a manganês 2 e ele, sulfito, é oxidado a sulfato.